Hoje eu quero te contar uma história e eu prometo que é uma história bem doce e que vai te levar para uma viagem a lugares assim deliciosos. Preparado? Vamos lá. Era uma vez uma família de camponeses lá nos anos 20.000 antes de Cristo, nas Ilhas Fiji, cultivando pela primeira vez o açúcar. Mas não ficou tão popular assim naquele momento, somente em 1000 anos antes de Cristo, quando a produção de açúcar acontecia numa região lá na Nova Guiné, onde existia uma espécie primitiva chamada oteite. Porém, foi 500 anos antes de Cristo que os indianos passaram a extrair o suco da cana e então a produzir o açúcar bruto. E passaram a chamar esse líquido doce de sárcara. Sárcara significa grão. Já os romanos e os gregos chamavam o açúcar de sal indiano. Curioso, né? Mas foram os árabes que realmente foram os caras. Foram eles que iniciaram a produção do açúcar sólido ao longo de todo o Mediterrâneo, que era comercializado em boticários, pequenas farmácias, como um medicamento de luxo. Quando o Império Persa chegou ao fim, o método de processamento do açúcar passou para as mãos do pessoal do Islã. Devido à expansão de suas conquistas, levaram esse medicamento luxuoso a Meca, onde os árabes enriqueceram demais após assumirem todo o negócio de produção e comercialização do açúcar, considerado então um produto de luxo, já que os países ocidentais não tinham acesso. Segundo alguns historiadores, os guerreiros árabes teriam desenvolvido uma dependência pelo açúcar, pois o seu consumo fazia com que diminuísse a agressividade dos seus guerreiros. E esse foi o primeiro alarme científico contra os efeitos do açúcar sobre o corpo humano. Ah, lembra das cruzadas? Há relatos de que durante as cruzadas às terras sarracenas, os cristãos desenvolveram um gosto especial pelo açúcar de tal forma que muitos se lançavam àquelas terras simplesmente para receber as suas doses do suco docinho de açúcar. Outra curiosidade que eu acho muito interessante é que os embaixadores europeus no Egito eram subordinados com açúcar. Também há relatos de que o Papa Clemente V, lá por 1306, tinha um interesse pela tomada das terras do sultão em benefício do suprimento da cristandade pelo açúcar. Mas o grande crescimento do consumo de açúcar aconteceu de verdade na Europa, quando houve a chegada de três famosas novas bebidas no mercado. Não sei se você já ouviu falar dessas aí, do chocolate, do café e do chá. Todos adoçavam essas bebidas com açúcar. Para acompanhar o cafezinho, o açúcar logo entrou na culinária para a produção de bolos, biscoitos e tantos outros doces deliciosos. Já no Brasil, chegou apenas entre 1515 e 1520 devido à colonização dos portugueses. Mas com a chegada de Martim Afonso de Souza na vila de São Vicente, foi instalado então o primeiro engenho de açúcar no Brasil, sendo estendido o plantio de cana-de-açúcar posteriormente a outras capitanias hereditárias do Nordeste, especialmente na Bahia e em Pernambuco, pois o solo do litoral brasileiro é extremamente rico em calcário. Você sabia que foi por causa do açúcar brasileiro que aconteceu uma mudança, uma alteração na dieta alimentar do mundo europeu? Pois é, dá para acreditar nisso, gente? Fomos nós brasileiros. E foi assim que a sobremesa se tornou presença obrigatória após as refeições. Quando o açúcar passou a substituir o mel, aconteceu uma revolução comportamental e comercial na Europa, lá no século XVI. Isto porque o açúcar até então era utilizado apenas como remédio, mas agora tornou-se item obrigatório na culinária europeia. O açúcar, que antes só era encontrado nos boticários, que era reservado para quem tivesse doente, hoje era devorado como uma gordice. Coincidência histórica ou não, lá em 1665, na Inglaterra, tornou-se um dos principais importadores de açúcar daqui do Brasil, ultrapassando mais de 8.000 toneladas de açúcar. E existem registros dos historiadores que foi nesse mesmo período que foi registrado a morte de aproximadamente 30.000 pessoas em Londres, pois sofreram da peste bubônica. Alguns historiadores, como Rodrigues e Júnior, questionam se há algum tipo de relação entre a doença
e o alto consumo de açúcar. E aí eles abriram diversas hipóteses em relação a isso. Atualmente, a gente sabe, né, que o açúcar faz com que o organismo fique mais exposto a infecções, diminui a imunidade e ainda causa diversas inflamações. Mas, segundo o historiador, naquela época foram descartadas pelas próprias autoridades médicas, pois até então o açúcar era visto como um medicamento. Além disso, conforme instruções e pressões, óbvio, da corte britânica, foi proibido fazer qualquer tipo de relação entre a peste bubônica e o alto consumo de açúcar. Sabe por quê? Porque os nobres haviam feito alto investimento na indústria açucareira nas colônias, como o Brasil. Por que o sabor doce é inigualável e preferido entre diversas espécies e por que o consumo de açúcar só aumenta nas últimas décadas? Eu acredito que as melhores estratégias para a gente conquistar um objetivo começam quando a gente conhece muito bem quem é o nosso adversário. E já sabemos que o açúcar tem origem da cana-de-açúcar, certo? Que tem características peculiares. É uma planta fina, de formato cilíndrico, folhas grandes e que podem alcançar até 6 metros de altura. E é dela que se produz também dois tipos de produto que movem a economia brasileira: o açúcar e o álcool. Agora, entendemos um pouco mais sobre quem é a origem, a história que tornou o açúcar no açúcar que a gente conhece hoje. Mas toda história tem um final feliz, não é mesmo? Então eu vou trazer uma para você agora. Até 2022, menos de 144 mil toneladas de consumo de açúcar acontecerá no Brasil. Olha, é uma tendência mundial: autocuidado e alimentação que promovam saúde. O movimento no Brasil aconteceu em novembro de 2018, quando o Ministério da Saúde publicou que até 2022 vai reduzir, sim, 144 mil toneladas de açúcar de bolos, misturas para bolos, produtos lácteos, achocolatados, bebidas açucaradas, biscoitos recheados, por exemplo. Olha, quando eu li essa notícia, eu vi uma luz no fim do túnel, porque será que agora teremos mais opções de produtos zero açúcar, de verdade, sabe, disponíveis no mercado para a gente comprar e consumir? O interessante é que o Brasil se destaca como um dos primeiros países no mundo a buscar a diminuição do açúcar nos alimentos industrializados. O acordo segue o mesmo parâmetro feito para a redução do sódio, por exemplo, que foi capaz de retirar mais de 17 mil toneladas de sódio dos alimentos processados em 4 anos no país. Segundo o Ministério da Saúde, os brasileiros consomem 50% mais açúcar do que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Isso significa que, para cada brasileiro, consome em média mais ou menos 18 colheres de chá de açúcar, que corresponde a cerca de 80 gramas de açúcar por dia, quando o recomendado é de até 5 colheres. Desse total, 64% corresponde a açúcares adicionados, é aquela colherzinha que a gente coloca mais no cafezinho, nos alimentos, no suco. O restante do consumo do açúcar está presente nos alimentos industrializados. O alto consumo do açúcar já impacta o aumento das doenças crônicas que não são transmissíveis. Na última década, o diabetes cresceu 54% entre os homens e 28% entre as mulheres. Outras doenças que têm crescido entre os brasileiros está relacionado, por exemplo, ao alto consumo de açúcar, que é, já falei para você, a obesidade. A condição clínica subiu mais de 60% nos últimos anos. Então veja, apesar do Brasil ser o primeiro lugar no ranking de produção de açúcar, ele sabe que não faz bem à saúde da população brasileira. Então, vamos pensar junto, por que eu preciso continuar estimulando a produção de açúcar, consumindo açúcar, se o próprio Ministério da Saúde do Brasil confirma que não faz bem à nossa saúde?